Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Fraternal e todos aqueles que estão ligados conosco na TV Fraternal e aqueles que nos acompanham também pelas mídias, pelo Facebook, pelo YouTube. Iniciamos o nosso Espiritismo em Ação, nosso programa que tem sempre por base trazer pessoas com vivência na doutrina espírita, para contar um pouco da sua história, um pouco da sua vivência, da sua experiência e compartilhar conosco os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje recebemos Carlos de Souza, que ele é palestrante, trabalha no comércio como gerente administrativo numa empresa de panificação, com grande vivência em emissoras de rádio, como radialista, produtor, diretor, sonoplasta e outras tantas vivências, né, Carlos? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Conta um pouco pra gente como é que é ou quem é o Carlos. Alegria imensa de estar aqui, principalmente de poder estar falando da experiência de vida ligada à doutrina espírita. Que, na realidade, a minha experiência, a minha ligação, ela começa muito antes do que eu imaginava, do que eu sonhava em conhecer a doutrina espírita. Eu tenho a felicidade de ter tido os meus pais evangélicos protestantes. Eles participavam, fundaram a Igreja Presbiteriana do Brasil, não, a Igreja Presbiteriana aqui em São Caetano. E até os meus 12, 13 anos da adolescência, eu frequentei a igreja. E lá eu já me questionava, durante as escolas dominicais, a questão do poder de Deus. Que Deus, que era tão grandioso, tão poderoso, como a gente sempre aprendeu, Jesus e tudo que a gente aprendia na igreja, e que Deus, com todo o poder que ele tinha, eu me questionava sobre a questão de que um dia talvez meu pai, minha mãe, meus irmãos, as pessoas com quem eu tinha mais proximidade, um dia se fosse. Então eu me questionava quem era esse Deus que permitia que isso acontecesse. E fui durante muitos anos com esse questionamento. E aí, depois que eu me afastei da igreja, fui exatamente meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar num serviço de sonorização do viaduto aqui de São Caetano. Na época era do jornal São Caetano, então lá tinha lá um doutor que ficava fazendo os anúncios e tinha um garoto, um moleque lá que ficava colocando música, e durante a hora que o locutor não estava lá, ficava lá sozinho. Lá. E foi exatamente essa minha primeira experiência no ramo de comunicação. E aí depois eu saí de lá com já 13, 14 anos e fui trabalhar na primeira emissora de rádio, que era a Rádio Marconi, que ficava na Praça da Sé, que é engraçado, hoje o prédio que a rádio ficava era o edifício Mendes Caldeira, o primeiro prédio a sofrer a implosão no Brasil, para a estação do metrô, e a rádio ficava lá, e ali eu comecei a aprender o que era o rádio. E quando eu saí daquela rádio, vim para a Rádio Cacique aqui em São Caetano, que já era uma rádio que pertencia à Igreja Católica Brasileira, era uma rádio ecumênica que tinha programas de todo tipo, era uma programação que as pessoas compravam o horário, então faziam o seu programa lá. E por que eu gosto de citar muito essa questão da Rádio Cacique? Porque esse aspecto ecumênico que existia dentro do rádio fez com que eu me desse a oportunidade de conhecer diversas pessoas que cada uma falava de uma religião, cada um falava defendia o seu pensamento, a sua doutrina. E lá foi onde eu comecei a conhecer um pouco, ouvir falar. Quer dizer, eu ouvia falar, mas nunca tinha tido entendimento do que era espiritismo, mas muito vago. Tinha acho que só um programa espírita mesmo, mas tinham 2 ou 3 programas ligados à Umbanda, e tinha um programa que era de auditório,
e que eu acabava participando assim como operador de som e acabava me envolvendo, queria um certo relacionamento com a pessoa. E aí começa naquela fase de 16, 17 anos, você começa a ser paquerador de tudo quanto é menininha que passava lá. Então, eu comecei a paquerar uma menina e um dia começamos a conversar um pouco mais profundamente. E ela falou, para a gente poder namorar, naquela época, para namorar tinha que falar com o pai. E eu falei, tudo bem, não tinha nenhum problema. Eu nunca fui muito, né, ter problemas e fui conversar com o pai dela. E isso foi uma coisa que ficou muito marcada, porque era o senhor Afonso. E eu fiquei 3 horas conversando com aquele senhor. E nessas 3 horas, 1 hora ele pegou a Bíblia e leu vários trechos da Bíblia. E ele era dirigente de um centro de Umbanda. Coisa que me causou um aspecto que eu só tinha visto quem lia a Bíblia eram os protestantes, os evangélicos. E ele leu a Bíblia. Aí ele me contou que eu já tinha lido a Bíblia. Já era essa terceira vez que ele estava lendo a Bíblia inteira. E aqui eu comecei a frequentar também o centro dele e continuei. Depois acabei desistindo da garota, mas ainda continuei frequentando o centro, fui saindo, fui conhecendo outras pessoas, fui saindo dessa rádio, fui para outra e fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, depois trabalhei na Rádio Mulher, onde eu conheci também um outro grupo de pessoas que, aliás, até hoje mantenho relacionamento de amizade com eles, onde passei também a ter um contato com uma dessas pessoas com relação à espiritualidade, ligado de novo à Umbanda. E nessa ligação com a Umbanda eu passei a participar de um grupo que foi escolhido por uma entidade para fundar e montar uma casa. E esse grupo, eu fui um dos escolhidos, nós montamos exatamente isso lá, praticamente quase perto de Itapecerica da Serra, na região lá da Estrada de Itapecerica, Campo Limpo. Construímos literalmente uma casa e frequentei durante muitos anos lá. E chegou uma época em que eu comecei a me questionar muito aquilo que eu estava fazendo ali, porque era tudo prático, tinha muita prática, muito envolvimento. Só que esse envolvimento eu comecei a me questionar o que tinha de conhecimento que eu guardava, exceto o conhecimento da espiritualidade que vinha ali, das entidades, e queria conhecer, queria estudar mais. E comecei a procurar algumas coisas e não encontrei muito, mas eu comecei a me sentir um pouco mais deslocado dentro da casa, apesar de já estar lá há muitos anos, estar com um grau de confiança muito grande, eu era a segunda pessoa dentro da casa. E até que chegou um dia que eu tomei a decisão de me afastar e começar a procurar alguma coisa, procurar algum outro lugar, mas sem ter a menor noção do que eu ia procurar. E até que nessas procuras, nesses perrengues, entre aspas, da vida, que aí você começa a procurar Sim. algum lugar para você poder se encontrar, né? Nesses perrengues, em conversa com pessoas comuns de trabalho, uma pessoa me indicou uma casa em São Bernardo, onde eu morava na época, né? E eu fui até lá. A princípio achei interessante, mas não me identifiquei muito. Aí depois eu fui procurar outra casa, aí fui no Bezerra de Menezes, comecei a me identificar mais. Aí depois eu fui num outro centro também e acabei encontrando o João Ramalho, a comunidade João Ramalho, e aí onde eu comecei realmente a frequentar mais assiduidade, como sempre. Isso depois de quantos anos, Carlos? Lá do início, lá do início, eu já estava com quase 50 anos, já tinha pelo menos uns 30 e poucos anos já dessas experiências, já quase, ou talvez até mais, porque eu devia estar com quase 50 anos, a época que eu comecei a estudar um pouco mais a doutrina. Sim. Mas no começo eu não estudava muito, no começo era mais aquele aspecto de ir lá, frequentar, tomar passe, participar das vibrações e tal. Bem, até que eu fui convidado a fazer o curso da doutrina, e nesse curso da doutrina eu comecei no início eu comecei a ficar bastante empolgado, porque esse ramo que eu hoje atuo, dos meus últimos
15, 16 anos. Eu trabalho sábado, domingo, feriados, todos os dias, o comércio funciona. E naquela época, quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha exatamente saído de uma casa, uma padaria, estava fazendo curso, então estava sem trabalhar, e eu então tinha a oportunidade de estudar os sábados de manhã e tal, foi legal. Só que naquele meio perrengue, já no meio do ano, eu encontrei um outro lugar para trabalhar, e eu falei, puxa vida, eu não vou conseguir mais continuar estudando. Mas aí comecei a estudar, fazer o curso à noite, às terças-feiras. A maioria dos dias eu dormia do que estudava, né, achando que nem ia continuar. E durante os 4 anos, foi aquela luta de fazendo o curso. Na maioria das vezes eu me questionava muito, e questionava muito os professores, as pessoas que davam aula. Comecei a me tornar um pouco... Depois, um dia, eu comecei a achar que eu estava me tornando muito chato, porque eu ficava questionando muito, perguntando demais sobre as coisas, mas aquilo me incomodava, eu queria saber. E cheguei até em alguns momentos a pensar em parar, porque eu ficava com muito questionamento, e continuei. E no último ano, em que começa a existir já também a vivência um pouco mais, as tarefas eram um pouco mais de convivências, tanto de psicografia quanto de pictografia e outras coisas mais. E quase no segundo semestre, a coordenadora do nosso curso, que nos acompanhou desde o primeiro ano, ela veio anunciar que ia ter um curso de palestrante, da União Espírita, ia ter um curso do Conselho Espírita, e estava convidando as pessoas que quisessem participar do curso, e chegou assim, me apontou: você vai fazer o curso. Quase caí da cadeira, porque eu tinha uma vontade muito grande de fazer o curso, eu tinha uma vontade muito grande de ser palestrante, mas entre a vontade e ser, principalmente quando eu comecei a estudar mais ainda, aí eu comecei a perceber que, desculpe a expressão, o buraco é mais embaixo, e aí eu achei que eu não ia ter como segurar, e eu fiquei assustado, mas eu tenho mania de encarar desafios, e fui lá fazer um curso. E isso foi, para mim, uma das melhores oportunidades que eu tive na vida, que eu comecei a fazer o curso, fiz, e estou já nessa estrada aí como um aprendiz do Evangelho, sendo um transmissor, um palestrante, já vai para quase 8, 10 anos. Fazendo palestras. Fazendo palestras em várias casas. E essa é a minha experiência com relação ao Espiritismo. Por isso que eu digo, quer dizer, ela começa, na realidade, lá nas escolas dominicais, na igreja presbiteriana, e vai passando por... Eu tive a felicidade de, no rádio, conhecer quase todas não, mas muitas religiões, muitas pessoas que divulgavam, que falavam, tanto pelo lado positivo, como também pelo lado negativo, de conhecer certas pessoas que não usam de forma adequada a palavra do Cristo. Sim. Né? Então, que pessoas manipulam muito, transformam exatamente isso, que é o que eu, hoje, mais do que nunca, gosto muito de trabalhar, exatamente Jesus como modelo e guia. Ele é exatamente a maneira como ele se portou durante o tempo em que ele encarnou. Quer dizer, foi exatamente o que ele deixou aqui para a gente, é o exemplo do amor ao próximo, de amar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, que é o que eu uso quando eu faço palestras. Quando eu comecei a fazer palestra, a primeira palestra que eu fui fazer, eu tinha uma insegurança muito grande, e eu achei que, para poder ter um pouquinho mais de equilíbrio, eu deveria ler um versículo da Bíblia, um trecho da Bíblia, porque eu tinha um pouco mais de afinidade. E exatamente o primeiro versículo, o primeiro texto que eu fui ler, foi exatamente esse: amarás até o próximo como a ti mesmo. Né? E aí, na hora que eu fui falar isso, eu estava tão nervoso, eu peguei e repeti: amarás até o próximo como a ti mesmo. E aí, depois que eu fui cumprimentar as pessoas, falar boa noite e tal, e fiz a palestra. E na segunda palestra eu achei que usar alguma frase da Bíblia era uma coisa que dava um pouco de estabilidade e segurança. Eu peguei e li uma outra frase que eu escolhi. E na terceira palestra eu já tinha preparado um outro tema para falar. E quando eu fui falar, eu achei que estava todo confiante, que eu já sabia o que ia falar. Eu fui falar de improviso, sem olhar no papel, e
Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu falei, nossa, eu ia falar uma coisa, eu falei outra. E fui, aí na quarta, quinta, eu vi que eu estava usando sempre amarás a teu próximo como a ti mesmo, aí eu percebi, falei, isso aí tem algum sentido. E aí eu comecei a adotar isso daí como exatamente a minha abertura de todas as palestras. Mas o fator principal não é o fato de eu usar isso como abertura de palestras. É que eu estava dizendo isso para mim mesmo. Porque eu não me amava, eu não cuidava do meu corpo. Na realidade, meu corpo é que cuida de mim. Sou eu que cuido do templo do meu espírito. E aí eu comecei a perceber exatamente que era isso que a doutrina estava querendo me ensinar através das palestras. Certo. Então, nós vamos, encerrando o nosso primeiro bloco. E, dentro de instantes, nós retornamos, lembrando que estamos recebendo o Carlos de Souza. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém para te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque eu sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, voltando com o nosso segundo bloco do Espiritismo em Ação, recebendo hoje Carlos de Souza, palestrante. Carlos, no nosso primeiro bloco você colocou a questão da sua história, né? A sua vivência. E uma coisa que me chamou a atenção, seus pais serem da igreja presbiteriana, evangélicos. Geralmente, pessoal, eles são muito rigorosos a questão de que os filhos sigam, né, aquilo que eles pensam e como eles entendem a vida. E você colocou que você com 12, 13 anos, você já estava tentando explorar outros caminhos, sabe, já. E é uma criança ainda na época, né? Como é que você conseguiu, ou como é que foi essa transição, ou eles aceitaram, eles tiveram essa percepção, como é que foi essa transição tão diferente para eles, né? E para você, lógico. Eu sempre disse uma coisa, eu sempre tive a felicidade de encontrar pessoas no meu caminho e que sempre me deram suporte para que as coisas que eu fosse aprender. Exatamente, eu comecei com os meus pais. Meu pai tinha uma coisa que era muito interessante, ele era presbítero da igreja, mas meu pai tinha uma coisa que, para a maioria das pessoas, extremamente antagônica. Meu pai era comunista, mas era um comunista não simplesmente simpatizante. Meu pai era militante comunista, não era daquela ala de guerrilheiros, tá? Mas meu pai ele foi preso durante toda a ditadura, ele foi uma pessoa que foi presidente de sindicato, meu pai fundou o sindicato durante 10 anos, eu era uma pessoa muito atuante, foi inclusive político, vereador e tudo. Isso deu a ele um entendimento um pouco mais amplo das coisas. Mas ele nunca deixou de ser presbiteriano, nunca deixou de ser presbítero da igreja, sempre foi uma pessoa... Ele nunca foi radical. Ele não era radical com era... relação à religião. Não, é ao contrário. As pessoas na igreja que tinham um pouco e achavam estranho. Como é que pode uma pessoa ser crente e comunista ao mesmo tempo? Como também, junto aos comunistas, ele também era visto de forma estranha. Como é que um crente, um comunista é crente, né?
Tanto que essa semana, encontrando com uma das pessoas com quem ele teve amizade muito, muito grande, essa pessoa comentava que ele um dia preso, DOPS, eles deram uma relaxada, entre aspas, para que cada um pedisse cigarro, pedisse alguma coisa assim. Ele pediu uma Bíblia para ler, né? Então aquilo ali ficou um negócio muito marcado. E isso daí, por que eu estou fazendo questão de contar isso? E quando eu comecei a me distanciar da igreja, a não frequentar, meus pais falavam comigo, principalmente minha mãe, falava muito: por que você deixou de ir na igreja? Por que você não vai hoje? Fulano perguntou de você e tal. E eu estava ali já fazendo outras coisas, trabalhando, mas ela percebia que eu continuava comentando, perguntando, tanto que na minha adolescência, quando eu fui escrever a minha primeira peça de teatro, eu liguei para ela para pedir exatamente o Gênesis, o primeiro livro, que a abertura da peça era exatamente o texto do Gênesis, que eu achei que tinha tudo a ver com a peça, né? Então, eles tiveram um pouco essa flexibilidade a ponto de compreender e entender. Mas, lógico, não era algo que era satisfação total, porque eles tinham a posição deles. Mas meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram um pouco mais de entendimento da vida, sempre mostrando que o caminho era aquele, que eu poderia seguir e tal. Tanto que algumas vezes, nessa minha fase de juventude, eu cheguei a voltar para a igreja, a participar com as pessoas, mas não tinha mais a ver. Porque o detalhe é esse: o fato de eu ter conhecido várias denominações, várias seitas, seja o que foram, foram muitas coisas, e que cada uma delas eu via alguma coisa de positivo, eu trazia para o meu entendimento. E isso foi fazendo com que cada vez mais eu entendesse que Cristo, quando esteve entre nós, ele não veio fundar nenhuma religião, não veio fundar nenhuma doutrina, não. Ele veio deixar simplesmente, ele veio, como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Qual lei? A lei do amor de Deus. A lei que Deus deixou em todo mundo. O amor está em cada um. Então, o lugar onde eu mais encontrei esse encontro foi exatamente dentro da doutrina espírita. E esse daí, meus pais, eles sempre tiveram esse ponto de entendimento. Tanto que, você veja, no meu casamento, foi dentro de uma igreja católica que nós nos casamos, meu pai esteve lá, minha mãe, todo mundo. Então, eles sempre tiveram esse entendimento, porque eu sempre mostrei a eles também de que eu estava buscando algo baseado naquilo que eu havia sido de formação. Eu nunca achei que o que eu aprendi dentro da igreja era algo que não tinha nada a ver, muito pelo contrário. Os entendimentos que eu estava adquirindo durante a vida foram cada vez mais se ampliando, que era exatamente esse. Aquele questionamento que eu tinha quando eu tinha 6 anos, lá na escola dominical, que quem era Deus, hoje, dentro do Espiritismo, eu consigo compreender que Deus é o universo, que nós não somos, a morte não existe. E exatamente que nem o dia que minha irmã faleceu, foi a primeira pessoa bem próxima de mim que veio a falecer. Minha irmã tinha na época 33 anos, e eu entrei, até na hora que o sepultamento começou a acontecer, eu entrei em desespero, comecei a chorar de forma copiosa. E porque eu estava pensando muito nos meus pais, que eles já tinham uma certa idade e tal, e minha mãe veio me consolar. Minha mãe me pegou do lado e começou a andar comigo. E ela usou uma frase que talvez ela nem saiba que ela usou. Falou assim: Carlinhos, ela vai estar sempre com você. Ela vai estar sempre do teu lado. Deus sabe o que faz. E ela vai estar sempre com a gente. E eu, na hora, olhei para ela, parei de chorar. Parei de chorar. E o que hoje eu entendo é exatamente isso. O que a doutrina nos ensina? Que o corpo morre, mas o espírito não. E ela, da forma como ela usou, foi exatamente isso que ela me passou. Então, essa ligação que os meus pais tiveram comigo com relação à formação religiosa, porque eu sempre tive, uma coisa sempre foi muito marcante na minha vida, mesmo eu não tendo nenhuma formação, mesmo eu não tendo nenhuma procura, assim, diretamente, mas eu sempre encontrei pessoas que me conduziam para uma igreja aqui, ou para um centro ali, ou para conversar com budismo,
com Seixo Noye, eu sempre estive com esse tipo de conhecimento, de contato. E isso eu vejo que é algo que, na realidade, é uma abertura que aconteceu desde a minha formação. Então, a gente tem que estar sempre aberto e permitir que, como é o caso hoje, minha filha, durante muitos anos, frequentou a casa com a gente. E chegou uma época em que ela seguiu o caminho dela. Minha esposa, no começo, ficou meio assim, mas depois também começou a compreender que ela tem exatamente... E já aprendi muitas e muitas coisas com ela, exatamente das buscas que ela tem feito, e a gente vai aprendendo, né? Com isso, eu vejo que foi toda essa formação que eles me deram. Você, por muitos anos, você colocou que você viveu dentro de rádio, uma radiodifusão, e é lógico, né? E como produtor, como radialista, entrevistador. Talvez foi nessa época onde você realmente explorou esse contato com esse universo tão diverso, né? Porque você, dentro de uma rádio, você recebe pessoas de todos os segmentos, de todas. Você está ali, você está, embora seja uma rádio, eram rádios comerciais, mas não tem como você, dentro de um programa, dentro de uma conversa, de um bate-papo, você não ter, a pessoa não colocar a ideia dela, a questão da vida, a questão do que ela pensa, do que ela acha de Deus, o que ela acha do universo, ou como é que as coisas funcionam, ou o que vai ser. Então, esse contato com esse público, e é um público vasto, enorme, né? Uhum. Isso também te ajudou para que você, pelo que eu estou entendendo, fosse buscar, antes de cair, antes de chegar lá no espiritismo, lá da doutrina, assim, não, é aqui que eu vou fincar o meu pé aqui. Mas porque a impressão que você passa é que você sempre foi muito curioso, assim. Você nunca se contentou só com a primeira frase da resposta, né? Uhum. É engraçado que eu mesmo não tinha consciência disso, né? Sinceramente, eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa curiosa, que eu era uma pessoa que estava sempre atrás das informações. Foi dentro da doutrina espírita que eu percebi isso. E o que mais me chamou a atenção exatamente foi Kardec, que ele dizia exatamente isso. Você não deve aceitar pura e simplesmente por aceitar. Você tem que questionar, buscar a lógica, mas entendimento. E dentro do rádio, eu tive exatamente isso. Eu tive contato com N pessoas e além dos artistas, o público trazia muitas informações. Só que naquela época, o que eu vivia aquilo era o dia a dia. Então, para mim, era uma coisa tão comum, tão corriqueira, que eu nem percebia. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Eu falo assim, nossa, gente... Eu estava um dia conversando com o Ivan Lins, ele falou um negócio, poxa vida, eu tenho hoje isso na memória, isso. Estava conversando com tal pessoa, e lá me falou aquilo, e você vai guardando coisas, e você vai percebendo que tudo isso daí são conteúdos que fazem parte de toda uma formação. E o rádio, para mim, ele foi assim a melhor escola que eu poderia ter na vida, tanto que hoje eu trabalho no comércio, não tem nada a ver com rádio. E eu me vejo assim que, em muitos momentos, as pessoas me questionam. Lá, essa padaria que eu estou trabalhando hoje, eu sou conhecido como Souza lá, né? E as pessoas me perguntam, Souza, como é que você aprendeu a fazer isso? Eu falo, não sei. E aí quando eu paro para pensar, foi dentro do rádio que eu aprendi. Por quê? Quando liga o microfone, ou quando acende a luz, você tem que se virar, você tem que fazer alguma coisa. Então, tudo na vida você tem que se virar. E para se virar, você tem que procurar conhecer alguma coisa diferente, aproveitar a oportunidade. E essa oportunidade que a vida me deu, até chegar ao conhecimento da doutrina espírita, que exatamente é isso. Eu gostaria de ter muito mais tempo para poder ler, estudar, tal. Só que eu não tenho, a realidade é essa. Então, o que eu permito? Que eu estudo o básico, que eu preciso estudar para fazer uma palestra, mas eu deixo que a espiritualidade conduza. Eu não deixo de fazer a minha parte, mas eu deixo que a espiritualidade conduza. Porque às vezes a gente se omite, achando, não posso fazer isso porque eu não tenho tempo de estudar. Ok, é necessário a gente buscar informação. Mas se você fizer o mínimo da sua parte, tenhamos a certeza que a espiritualidade cuida do todo.
E foi exatamente isso que me fez. Dentro do rádio, dentro de todo esse aspecto da vida que eu tenho hoje, profissional e antes até, foi exatamente isso, essa curiosidade em função de quê? De que sempre alguma coisa tem de novo. E nós estamos em constante evolução. Sim. E é isso que, quando eu comecei a entender que isso estava dentro da doutrina espírita, realmente eu não pude deixar de me empolgar. É fascinante, né? Então nós vamos encerrar o nosso segundo bloco e dentro de instantes nós retornamos com o nosso terceiro e fechamento. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, retornamos com o nosso Espiritismo em Ação. Novamente, lembrando que estamos com Carlos de Souza para o nosso terceiro e fechamento bloco. Carlos, Carlos escritor. Vamos falar um pouco dele. Quando que veio isso para você de repente agora eu vou começar a escrever? Como é que isso surgiu? A questão da escrita, na realidade, ela me acompanha desde que eu me conheço gente. Eu nunca fui uma pessoa letrada, nunca fui um estudante, muito pelo contrário, eu não tenho formação acadêmica, eu tenho o 2º grau e o restante é tudo prática mesmo. Mas eu, desde os meus 12, 13 anos, eu não sei por que eu sempre gostei de escrever. A ponto de... Eu escrevia muito coisas ligadas à questão de pessoas com quem eu encontrava, de mulheres, principalmente, que eu admirava, então eu acabava escrevendo. Eu gostava muito de ouvir certas músicas, então aquilo me inspirava. E também coisas que meu pai comentava sobre questão de política, então eu escrevia algumas coisas, tentativas de contra-governo, coisas assim, mas nunca tive muita conteúdo político, né? Mas eu acabava escrevendo. Tanto que eu me lembro que uma época eu estava assim, com tanto texto, escrevendo tanta coisa, que um dia eu acordava de madrugada para escrever e escrevia lá, já deixava do lado lá da mesa, lá do Criado Mundo, caderno e caneta, mesa, lápis e tal, e o caderno e tal. E escrevia, depois no outro dia lá, reler e continuar escrevendo e tal, e comentava com as pessoas e tudo. E eu guardei durante muitos anos, né, sinceramente, eu não sei ainda citar dentro das minhas coisas, que um dia eu escrevi um texto que eu não conseguia entender o sentido daquilo. Eu entendia as palavras, mas para mim aquele texto tinha uma ligação, tinha alguma coisa, me dizia alguma coisa, mas não estava claro. E aí eu comecei a perceber que eu fui sempre de escrever e tal. Tanto que quando eu comecei a participar de um grupo de teatro,
Na época, aqui em São Caetano, eu cheguei a fazer a Fundação das Artes, um curso até com o Eugênio Kuzit, e depois um curso de direção de teatro com o Ulisses Cruz. Nós formamos um grupo de teatro, então nós resolvemos fazer uma peça e tal. E uma pessoa que era um estudante até da USP e tal, que começou a escrever a peça, ele simplesmente sumiu de uma hora para outra, nunca mais apareceu. E eu me meti a escrever e o pessoal acabou me escolhendo como, entre aspas, na realidade, na época, o meu apelido era Pachá, eu era o chefe da turma, entre aspas, né? E eu comecei a escrever, e aí foi até engraçado, exatamente que eu liguei para minha mãe para poder pegar o texto do Gênesis, escrevi, e continuei escrevendo. Mesmo em rádio, aí também em rádio, sim, aí eu já escrevia textos para aqui, textos profissionais, textos de leituras e tudo. Tanto que exatamente quando eu trabalhei com a oportunidade de trabalhar com a Hebe Camargo, eu cheguei a escrever alguns textos para a rádio com ela e tal, mas e depois continuei sempre esse aspecto. Mas era muito, depois que eu saí do rádio, eu continuei escrevendo coisas mais sobre os meus sentimentos e foram ficando ali de lado, eu fui deixando de lado esse aspecto da escrita de coisas mais sérias. E a questão de uns 8 anos atrás, eu estava numa sessão de terapia e eu acabei, fiz durante muitos anos terapia com a nossa, hoje é minha amiga, então eu não posso mais fazer terapia com ela, a Deusa Samu, que é palestrante espírita, excelente palestrante. Eu fiz terapia com ela há muitos anos e um dia ela chegou e falou comigo o seguinte: quando você fizer 65 anos, você vai lançar seu livro. E eu me assustei. Eu falei, pô, mas como lançar um livro? Não, você tem coisa para você publicar. Você fala muito, você tem muita coisa escrita e tal. E aí, até então, eu não fiquei muito... Depois eu comecei a levar meio a sério esse assunto e comecei a elaborar, comecei a permitir que a coisa fluísse e fui escrevendo com essa minha loucura de trabalho, mas eu acordava de madrugada, voltei a acordar de madrugada para escrever, contra a vontade da minha esposa, óbvio, né? Com certeza, né? Mas 40 anos casados não é fácil ficar 40 anos depois um cara inventou de acordar para escrever de madrugada, né? E eu comecei a escrever algumas coisas, mas fui deixando e fui começando a levar um pouco mais a sério essa questão da publicação de um livro, e aí veio a pandemia. A pandemia surgiu e muitas coisas mudaram, e essa foi inclusive a questão do livro. Eu tive que deixar de lado, porque não dava tempo mesmo de pensar mais nisso, e eu comecei a ser muito mais ocupado profissionalmente, mas, como nada acontece por acaso, muitos anos antes, minha filha, Bela Bacelar, que é cantora, atriz, né, compositora, ela namorou com um rapaz que era do Centro João Ramalho, e aí, nesse namoro dela, eles conheceram o Pedro Camilo, que é um palestrante espírita, diretor da editora Mente Aberta, e aí eu comecei, depois de um tempo, manter assim, um certo relacionamento com ele pelo Facebook e coisas do gênero. E aí um dia ele no Facebook publica que eles estavam abrindo um espaço para poetas e poetisas e tal, para produzir um livro, Mentes Poéticas. E aquilo me chamou a atenção e eu fiquei interessado, entrei em contato com ele, começamos a trocar mensagens, e aí foi exatamente onde foi lançado Mentes Poéticas, e foi onde exatamente com 65 anos que eu lancei o meu primeiro, eu participei do lançamento do primeiro livro, na realidade, né? Esse livro aqui, que foi lançado o ano passado, no ano retrasado, né? O Mentes Poéticas 1, e depois, no ano seguinte, foi lançado o Mentes Poéticas 2, né? Que é uma antologia internacional, tem poetas e poetisas do Brasil, inclusive do Canadá, de Portugal, porque o Pedro ele é professor de faculdade e ele hoje ministra aulas lá em Portugal, e ele acabou criando um vínculo com a comunidade também, acabou com isso facilitando muito, e foi muito interessante, porque nós passamos a ter um vínculo com pessoas de lugares que não conhecíamos. Ele é baiano, então tem muita gente da Bahia. Então... E aí eu acabei exatamente, para mim foi muito valioso,
participar e o principal de ter alcançado essa meta que eu achava que era quase Seria impossível, né? ser impossível, né? Mas continuo com o meu projeto dos meus livros, né? Sim. Continuo escrevendo, e aquilo que eu cada vez mais eu tenho certeza absoluta. A gente fala que o poema é meu, que eu escrevi, mas é inspiração divina, mesmo que sejam situações ligadas ao dia a dia, de sentimentos, mas com certeza é você conseguir somente através da espiritualidade. Então, a espiritualidade ela está presente o tempo todo. E nesse aspecto dos livros, como foi também durante a época que eu trabalhei em rádio, que eu tive muito também inspiração me lembro que isso acontecia muito porque eram situações que a gente acabava vivenciando e só a espiritualidade para poder ajudar. O contato que eu tive com Hebe Camargo, que depois agora que eu me tornei palestrante, que eu fui perceber, entender a ligação que ela tinha com o espiritismo de forma indireta, que através de Saulo Gomes, que foi uma pessoa que levou o Chico Xavier para o Pinga Fogo, e ela teve durante muitos anos o contato com ele, e eu acabei trabalhando com os dois na mesma emissora, e na época eu nem imaginava isso, e fizemos uma época, foi um movimento muito valioso, foi uma campanha para o Hospital do Fogo Selvagem, que a rádio ficava no centro, ali na 9 de julho, no bairro Jardim, que é um lugar extremamente suntuoso, e lotamos o pátio da rádio de sacos de leites vazios, né? Ficou um cheiro, óbvio, né? Mas foi assim uma campanha magnífica, e a Hebe que promoveu tudo aquilo através do Saulo Gomes e através de todo mundo, e eu participei de uma forma indireta, mas isso para mim foi muito marcante, porque eram situações que hoje eu percebo a ligação que tudo isso tinha a ver, né? Como também com essa questão da escrita, porque era o que eu fazia também na época do rádio, eu escrevia algumas coisas, e continuo e continuarei, como também exerço toda essa questão da espiritualidade no dia a dia, no trabalho que hoje eu exerço, na questão do ramo do comércio, que quando eu me afastei do Templo Jubirara, que era lá em São Paulo, que eu achava que eu já tinha feito todo o meu papel de médium, de corporação e tudo, eu queria me afastar porque eu não queria mais me envolver com isso. Aí sim que eu comecei a praticar diariamente a espiritualidade, porque não era mais dentro de 4 paredes, mas sim no dia a dia, com as pessoas dentro do trabalho, quando você vê discussões entre as pessoas e você conseguir se manter sereno ou trazer para você a situação, abraçar as pessoas que elas estão precisando muito de abraços, de compreensão. Hoje em dia, com a questão da pandemia, a gente vive uma situação de um estresse muito grande, o aspecto de todos estarmos tendo que termos um cuidado maior com a nossa saúde, com a nossa respiração, com o cuidado, com o relacionamento, faz com que a gente acabe tendo um desgaste emocional muito maior. E isso reflete no dia a dia. Então, às vezes, você tem a oportunidade de ir a uma casa espírita para encontrar esse alívio, mas em muitas pessoas não conseguiram ainda chegar nesse caminho, e ainda ficam nesse caminho do dia a dia no seu trabalho, e acabam tendo conflitos e tudo. E você, exatamente, com a espiritualidade, você desempenha o seu papel e faz com que exatamente o que o Cristo nos ensinou, que é o amor ao próximo, o amor entre as pessoas, que é amar o ser humano, né? É que se amar. Então, eu vejo que minha vida sempre teve uma ligação muito grande com toda a espiritualidade, não importa qual seja a denominação, porque eu hoje, cada vez mais, eu compreendo que todos somos filhos de Deus. Então, todas as religiões, elas exatamente têm o fato de partir exatamente do nosso Pai. É que cada qual tem o seu momento daquele entendimento. Sim. E muitas vezes você fala alguma coisa para a pessoa da doutrina espírita, você acha, nossa, isso é tão simples, mas a pessoa não compreende porque não chegou o momento dela. E aí, às vezes, é exatamente onde existe o radicalismo de eu querer determinar que seja desse jeito. E não foi isso que Cristo nos ensinou. Muito pelo contrário. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Então, aqui entre nós há muitas moradas e cada qual se encontra em nenhuma e se sente melhor daquela. E isso é que eu percebo que é o que a vida me proporcionou desde o meu nascimento. É exatamente esse crescimento, dessa evolução que eu busco para poder melhorar cada dia mais. Os ensinamentos deles, nós temos que ter sempre, né? Mas nós temos que, aquilo que você colocou, você trabalhar os ensinamentos do Cristo em 4 paredes, né? Não vamos falar que seja simples, não vamos julgar essa questão ou fazer esse tipo de comparativo. Mas o que ele nos trouxe de exemplo, o que ele praticou, o amor que Cristo praticou, ele não praticou dentro de 4 paredes, diante de um espaço. Ele praticou a céu aberto, juntando as pessoas, aquilo que você colocou, abraçando uma pessoa com dificuldade, orientando. Então, nós sabemos, tudo aquilo que nós aprendemos, ser médium não é um período de horário durante o dia. Ser médium é ser 24 horas servidor do Cristo. Se é assim, nós queremos chegar a algum lugar, né? Eu fiz uma palestra esses dias e me veio uma inspiração exatamente o seguinte: ser cristão, dizer cristão, ser cristão espírita é muito mais difícil. Por quê? Ser espírita, eu conheço, sou médium, entendo e tal, mas praticar exatamente o que Cristo praticou, naquele momento em que você toma uma simples fechada na rua, qual é a reação primeira? Além da defesa, que é natural, instintiva, mas a resposta. Eu tive a felicidade exatamente há muitos anos, ter aprendido uma frase na minha vida. O que Cristo faria nesse momento? É muito difícil praticá-la, mas eu sempre me questiono quando surge uma situação. Então, é exatamente isso. Ser cristão, dizer que é cristão, como dizer que ser espírita, é fácil. Agora, juntar as duas coisas, ser cristão e espírita, é que é um grande desafio. Com certeza. Né? Então, isso foi exatamente esse desafio que eu tenho a felicidade de todos os dias vivenciar em todas as situações, inclusive nessa fase de escritor desses livros. E onde que a gente encontra os seus livros? Os livros não são meus exclusivos. Em cada livro temos, em média, esse daqui tem 90 e tantos autores, esse aqui tem mais de 100 poetas e poetisas, né? Esses livros as pessoas encontram exatamente na Amazon, no Google, na Submarino. Estão repetindo o nome deles. Mentes Poéticas, da editora Mente Aberta. Mentes Poéticas 2 e Mentes Poéticas 1. As pessoas encontram esses livros. Eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu já percebi que eu esqueci o nome onde se compra os livros, né? Mas com certeza nas lojas americanas. Hoje em dia o tio Google nos ajuda muito, é só digitar que as pessoas vão encontrar, e realmente é um trabalho magnífico, porque tem poemas, poesias, porque ele é bem aberto, bem livre, ele não determina que cada um escreva isso ou sobre aquilo. A única coisa que são exatamente a questão de injúrias, de palavrões, essas coisas todas, porque exatamente existe esse filtro, mas as pessoas do Brasil inteiro, inclusive de vários outros países, se manifestam e acaba sendo uma coisa bastante construtiva e com bastante conteúdo. Que bom. Carlos, prazer te receber para esse bate-papo, contar um pouquinho da sua vivência, a sua história, e esse é o nosso intuito, além sempre de a gente poder divulgar e propagar essa tão querida doutrina que nos consola, nos conforta e nos fortalece acima de tudo, a gente poder mostrar para as pessoas que todos nós já passamos os nossos perrengues da vida. E se hoje a gente tem condição hoje de talvez estar numa situação não melhor, porque situação melhor isso é relativo, né? Mas pelo menos com um pouquinho mais de paciência, de entendimento e de resignação,
é quando a gente vê assim as histórias das pessoas e fala assim, puxa vida, eu também consigo. Eu chego lá sim, basta depender de mim. Com certeza. É o que você usou, a expressão correta. Basta depender de mim. Porque Cristo disse, podeis fazer isso e muito mais. Os perrengues todos os dias, a todo instante acontecem. São os desafios que nos fazem evoluir. Porque normalmente a gente costuma entrar num processo, às vezes, de maresia, de tranquilidade, achar que tá tudo bem, não vou me preocupar com mais nada. Não que tenhamos que viver o tempo todo feito ali em prontidão de estar o tempo todo em estado de alerta, mas estar o tempo todo praticando. E o praticar, o que Cristo nos ensinou, não é ser simplesmente bonzinho, ou saber ler os versículos, ou saber ler a Bíblia, não. É num gesto simples, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, um sorriso que a gente dá para alguém, um apoio, um abraço, um aperto de mão, apesar de todo esse aspecto, de todo esse cuidado que a gente tem que ter hoje, mas o fato da gente se cuidar e transmitir esse cuidado para o outro é um apoio. E exatamente isso, o que eu fico pensando exatamente isso. O que Cristo faria hoje, aqui na Terra, em plena pandemia? O que ele estaria fazendo? Prazer tê-lo conosco. Volte mais vezes, com certeza, com suas palestras, presenteando o nosso público. Um grande abraço. Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TV, pela rádio, pelas redes sociais. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.